Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo. Fazer uma análise aqui da prova que eu participei, a última prova, o Itapetí Trail. Foi agora nesse domingo, dia 25/5, lá em Mogi das Cruzes. Hoje é terça-feira, dia 27/5 de 2025. Uma prova bem bacana, bem legal. Eu vou fazer uma análise aqui mais do meu desempenho, como foi a corrida, né? E também vai dar uma noção da prova aí, uma prova top, acho que é legal vocês conhecerem. Bom, aqui o site oficial da prova, né? Estamos aqui no site oficial. Mogi das Cruzes, a prova faz parte do Circuito Sky, então tem essa chancela e tem outras chancelas bastante bacanas aqui, o TMB Ince, o ITRA, eu estava bem animado com isso daqui, por isso que meu objetivo foi até ambicioso, porque eu queria uma boa pontuação ITRA, porque eu tenho uma pontuaçãozinha lá que estava puxando para baixo ainda a minha média, então eu acho que eu consegui substituir essa pontuação. Distância para todos os gostos, né, dos 4 aos 50. Aqui uma sacanagem, porque na verdade, a prova tem 53, né, na Ultra aqui, eu não sei nas outras a diferença, mas esses últimos 3 km os organizadores acabam tirando. E, cara, é os mais sofridos da prova, esses 3 km final, enfim. Bom, antes de começar aqui, deixa eu só fazer os agradecimentos. Agradecer primeiro minha esposa, minha filha, que estavam lá comigo torcendo, estão sempre junto, né? Minha família no geral. No sabadão a gente fez uma pamonhada e eu com a desculpa de que eu ia correr no domingo, né? Eu não ajudei em nada, só comi. Comi bastante churrasco lá, um pouquinho de pamonhada. Até o churrasco não era para ter comido, mas não tem como, né? Enfim, agradecer a todos. Agradecer o Roberto. O Roberto é da RC Treinamento, tá aqui, né? E ele é um dos organizadores da prova, tava lá na prova também, me deu umas dicas da prova e tem me ajudado no treinamento aí para me tentar evoluir. E você vai ver que eu não segui quase nada das dicas dele. Na verdade, né, ele montou uma estratégia aqui, passou uma geral da prova e me falou uma estratégia de prova, mas foi muito difícil seguir. É difícil. Bom, a prova fiquei em terceiro, esse troféu aqui de terceiro, vou mostrar uma coisa. Tem duas medalhas, uma da prova mesmo, outra do Sky. Então foi uma prova forte, sabe, com atletas, né, competitivos aí, né, Thiago, os dois Thiagos aí, o Cabuto entre os melhores do Brasil com certeza. Então foi uma prova bem puxada. Altimetria da prova, gente. Antes de tudo, agradecer a Andressa, minha nutricionista, que me ajudou aqui na estratégia de nutrição. Janta, café da manhã, foi bonitinho, apesar de ter comido um pouco mais à tarde, né? E a estratégia de nutrição da prova, que a gente, né, combinou lá uma quantidade de carboidrato por hora, fizemos uma estratégia. Eu resolvi arriscar um pouco mais, coloquei um pouco mais de carboidrato, vou explicar ali na frente. Mas ela me ajuda, tá me ajudando muito aí e é bem top, viu? Ela tem um trabalho bastante legal, mas pra frente eu vou colocar aí a minha composição corporal, como tá mudando e o quanto isso tá impactando ou vai impactar no desempenho, tá? Então agradeço a todos aí, beleza, gente? Aqui a altimetria da prova, como falei, deu um 52,2 aqui, mas o meu relógio deu 53, porque provavelmente atrasou um pouquinho. Eu liguei o relógio antes, a gente ficou parado aqui um pouquinho até a largada oficial, né? E você vê que é uma prova com bastante altimetria, lógico, faz parte do Circuito Sky, né? Dividindo a prova em duas aqui, basicamente, a primeira parte estradão e trilhas não tão técnicas, né? Segunda parte aqui, você entra aqui, depois você sai dessa aqui, só trilha, 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 trilha e trilha técnica e íngreme. Então, uma prova bem puxada. Aqui está o resultado, como falei, né? Então, eu não lembro quantos exatamente largaram, acho que tinha 35 inscritos, se eu não me engano. Eu não sei quantos largaram, quantos desistiram, mas finalizaram 26 do masculino, 5 do feminino. Melhor tempo do masculino 6 horas e 24, Thiago Mal. Melhor tempo do feminino 8 horas e 23. Média de tempo 9 horas e 38 feminino, 9 horas e 18 para o masculino. E aí tá a posição aqui, pódio, Thiago, os dois Thiagos, né, dobradinho, o Mal e o Gonzaga, eu e o Aloísio e o Alexandre. Fechamos o pódio aqui masculino. Deixa eu vir aqui. Bom, como é que foi minha preparação da prova? Como é que eu montei a estratégia? Vamos lá. Primeira coisa, meu treino pré-prova. Aqui está meu perfil do Strava. Segue lá no Strava, gente. Uma força aí.
que está no meu perfil do Strava. Eu, né, vinha de um período de treino forte aqui para a Patagônia 100 milhas, fiz a Patagônia, uma semana de descanso mesmo, voluntário, uma semana de descanso involuntário, porque eu tentei voltar a correr aqui nessa semana aqui, mas estava com uma dor forte no joelho ainda, não consegui correr. E aí acabei indo no médico, e depois só que saiu, né, o resultado que eu passei no médico, ele me falou que não era nenhuma lesão, fiquei com medo de ser uma lesão. Eu tive confiança de voltar correndo mesmo com um pouco de dor no corpo. Então, foi uma semana bem leve, eu mostro para vocês ali depois. E aqui as outras semanas aqui, mais ou menos uns 80k, 2 semanas de treino leve. E aí na outra semana aqui até eu consegui colocar um pouquinho mais de intensidade. E aqui foi a semana da prova, que foi mais uma lapidação, coisa leve também, tá? 50k aqui é da prova, por isso que deu uma quase 80 aí de volume, eu controlo por volume, mas na verdade 53 aqui é da prova, tá? Como é que foi esse período de treino? Se vocês olharem aqui, eu gosto muito de controlar isso aqui no Strava, eu divido como os treinos. Prova é o marronzinho, esse escuro mais verde é treino longo, treino que envolve tiro ou intensidade, e treinos leves, o verde clarinho, normal. Então, eu saí da Patagônia, tentei dar uma corrida aqui, dor lascada no joelho, marquei o médico, vim no médico aqui ou aqui, aí ele falou que não era nada, dei mais 1, 2 dias de descanso e voltei a treinar aqui, treino leve, tudo leve, 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 aqui 2 treinos mais de intensidade, leve, aqui foi um treino mais longo, que eu fiz bem, bem lento mesmo, uns 30k, só para ficar na natureza também, né? Aqui o treino leve, o treino mais de intensidade, aqui foi um treino mais leve de novo. Aqui foi um treino mais forte, tá? Foi mais no plano, um treino mais forte de 30k. Fiz 30k foi o máximo que eu fiz. E aí treino leve, leve, um treininho de intensidade bem curto, leve e prova. É assim que eu controlo o treino. Então foi um volume aí que eu tô acostumado a fazer um volume maior, né? Eu tava fazendo na média de 100 km, 120 km na semana, e aí diminuiu bem para 80. Eu vou ficar nesse volume provavelmente até o final agora de junho, julho, que eu devo começar de novo treino mais intenso. Vou ver com o Humberto como vai ser aí, mas essa seria a minha ideia para as provas de setembro e novembro que eu tenho. Quero treinar mais velocidade também, acho que eu preciso. Bom, aqui a prova, análise da prova. O Strava aqui, se você colocar como prova, ele faz uma análise interessante da prova, gente. Dividiu a prova em 4, certo? Vou te falar como é que foi aqui já. Antes de mais nada, como que eu montei a minha estratégia da prova. Eu usei uma inteligência artificial, costumo usar, testar, acho bacana, às vezes dá alguns insights interessantes. Eu peguei o que o Roberto me deu, o que a Andressa me passou sobre alimentação, juntei tudo, as ideias que eu tinha, coloquei aqui nessa inteligência artificial. Não sei se vocês conhecem o Manus AI, para mim é a melhor, é tipo o ChatGPT, mas para mim está muito melhor. E eu coloquei as informações aqui, falei que queria basear nos estudos e nos atletas de elite, e aí ele me deu um plano aqui, ó. Coloquei meus objetivos, né? Aí, ó, com base no usuário, no PDF, nas pesquisas. Eles me deram um plano aqui, o objetivo sub 6, que era o meu objetivo, e top 3. Aí ele fala aqui, ó, plano original, seguir os líderes, correr todas as subidas e forçar nos últimos 20k, né? Esse é o plano que ele me colocou. E mais ou menos o que o Roberto me passou de estratégia de prova também. Ele me passou uma estratégia de prova para ficar perto do mal ali, sempre atrás dele. Não deu para seguir, gente, não deu. Fala aqui das estratégias dos dois corredores, achei bacana isso daqui, né? Fala que o Kine é um cara que começa mais controlado e termina forte, e o Jim Walsley, curto muito mais o estilo dele, sai com tudo e quebra, às vezes não quebra, mas quando ganha é épico. Acho muito da hora a estratégia dele. E aí conservar energia, né, na ciência. E realmente eu vejo isso nas provas com longa distância, você conseguir manter energia e não ter dores musculares é o que faz você ir bem na prova. Não adianta, cara. Você pode ser rápido, e lógico, quanto mais rápido, melhor é, né? Mas se você não conseguir manter energia, você paga no final da prova. Então, bacana, um site bem legal aqui do plano da prova, né? Então, ele me deu os planos aqui. Deixa eu falar da nutrição antes. Nutrição. Como é que eu fiz? Na Patagônia eu tomei em torno de 80 a 90 gramas de carboidrato por hora. Eu consegui fazer isso por 6 horas, mais ou menos. Certinho.
Depois disso já ficou ruim, já não consegui tanto, né? Caiu. O que eu pensei? Eu tinha pego mais ou menos essa ideia com a Andressa, teve uma alimentação boa tal, mas eu tava sem gel tal. Eu falei, tem um restinho aqui de uns drink mix que eu usava, né? Que é aqueles drink com carbo e sal. Falei, vou usar esse drink aqui, acabar com esse drink. Então, eu fiz as contas aqui, dava para me tomar 120 gramas de carboidrato, 90 gramas do drink, mais 40 gramas de palatinosa. Coloquei a palatinosa por quê? Para a ideia de conseguir manter essa energia por mais tempo caso eu parasse de tomar, né? Ela é de mais baixa, mais lenta absorção, mais baixo índice glicêmico. Falei, acho que vai ser melhor. E 1 grama de sal por hora. A ideia da prova era ter de 13 a 23 graus. Eu acho que bateu isso mesmo. Nós saímos, acho que estava mais ou menos isso. Depois esquentou bem a prova, né? E ele até me deu um alerta aqui, porque esse foi o plano que eu coloquei. Mas ele me falou: ó, é muito, você não está acostumado, né? Pode ter algum problema de intestino aí. Não deu outra, deu, tá? O risco seria maior do que o benefício das 20 gramas extra, e realmente foi. Gel, eu levei 3, consumi 2 só. E o sal também. O sal eu mandei manipular. O Bruno, que treina aqui comigo, a gente teve uma ideia de mandar manipular. Peguei uma marca ali, mandamos manipular na farmácia de manipulação e testei ele na garrafinha. Saiu mais em conta e acho que ficou bom, deu bom. Só que a marca que nós pegamos tem 1000 miligramas de sal, achei que foi demais, cara. E aí o plano de hidratação aqui, né? A ideia é os PCs. O que que acontece? No site da prova aqui, ó, tem os PCs, já está aberto aqui, né? Então, opa, acho que foi na postagem errada. Deixa eu voltar na postagem dos 50. No Instagram da prova tem os PCs. Minha ideia é o quê? Sair com 500 ml, abastecer nesse primeiro PC, 2 garrafinhas, abastecer nesse, pular os próximos, enfim. Tá aqui os planos do que eu ia abastecer, né? Pular o PC 27, 31 e 38. Era a ideia, né? Então, minha ideia era essa, mas aí por conta da quantidade de doce, muito doce, eu não consegui fazer isso, porque eu fiquei com muita sede, apesar de estar ingerindo água. É... Enfim, a recomendação foi essa. Colete de tração, não pule o PC, confirmar o tamanho das garrafas. A meta aqui parece ser uma meta arriscada. Foi essas as recomendações que a inteligência artificial deu. Achei uns sites bacanas, acho que essa inteligência artificial aí é bem legal mesmo. Vamos voltar aqui. Então, com tudo isso em mente, montei meu plano e vamos lá para a prova em si. O que que acontece? Deixa eu fechar aqui, que tá com claridade maior ali. Bom, o que que acontece? Dividiu a prova em 4. Vamos ver aqui no Flyby. Vocês conhecem o Flyby? O Flyby é aquele que mostra, né, seu treino, a sua prova ali, com os outros competidores que têm essa opção ativada. Seria legal que todo mundo ativasse, porque daria para a gente fazer bastante insight com essa função aqui do Strava. Bom, marquei como prova o Strava, ele divide a prova em 4, certo? Então, 4 partes aqui. Primeira parte, foi muito bem, tá? Essa primeira parte que eu fui muito bem, consegui colocar um ritmo bom, né? Na verdade, acho que até acima do que foi a recomendação, tanto do Roberto quanto da inteligência artificial. Mas por quê, gente? Eu tinha 7 garrafinhas de hidratação. A prova era obrigatória você sair com 1 litro, eu tinha 7, mas não estavam cheias. Eu tomei uma para sair de casa, a prova foi em Mogi, né? Então, perto de casa, 1 hora e pouco aqui de casa. Então, eu acordei 1 hora da manhã, na hora que foi sair de casa às 2, não foi umas 10, 15 minutinhos para sair, eu tomei essa garrafinha, uma dessa garrafinha, que tinha 120 gramas de carboidrato e o sal, 1000 gramas de 1 grama de sal, né? Tomei essa garrafinha. E aí fui até a prova. Então eu cheguei lá mordendo o volante do carro. E aí a estratégia de sair conservador foi tudo pro espaço, porque eu cheguei com o corpo lá bombando, sabe? Querendo correr mesmo forte. E aí você vê pela largada, né? Vou colocar o Strava aqui, deixa eu colocar numa velocidade um pouquinho mais lento. Só para vocês verem aqui, eu vou narrando e falando como foi essa largada. A prova se larga de um lugar e chega no outro, bacana essa prova assim, né? Você larga de um local e chega no outro. E aí a prova, essa subida e essa descidona aqui foi boa, deu bom, mas acho que eu queimei a largada aí.
Então aí tá saindo, né? Atrasou um pouquinho, liguei o relógio antes, depois na conclusão ali que eu mandei meus dados para a inteligência artificial analisar como foi a estratégia, o que deu certo, o que deu errado. Vou te mostrar, ela tem um insight interessante ali também. Então, ficamos um tempo aí parado aí, ó, 5h26, já vai fazer quase 10 minutos que nós estamos parados ali, por isso que também acho que deu um quilometrinho a mais, porque fui para um lado, fui para o outro, enfim. A gente sai. 5h36, tá, 37, caramba, não saiu ainda. Vamos ver lá, peraí que já vai largar, gente. Bacana essa função aqui do Strava, dá para ver todos os corredores, aqui estão todos os de 50, né? Teve o pessoal que correu os 30, mas aí todos que compartilharam que estavam nos 50 eu coloquei. Aí a gente sai. Aí eu saio aqui é uma subida, né? Acho que dá 200 de ganho, se eu não me engano, 200 e pouco, 2 km de subida e depois 2 km e pouco descendo. Então eu já saio, se você olhar aqui de pertinho, né? A gente já sai rasgando. Aqui tá os 4 primeiros, mais o Elton Noronha, se eu não me engano. O Elton Noronha correu os 30, ele estava do meu lado. Tanto é que uma parte aqui eu começo até distanciar dos demais. Então, erro, né, Murilo? Erro, mas é o que eu falei, tava bombando. Então aqui eu tô, né? Aí o Aloysio está na minha frente ali um pouquinho, tal, a gente tudo junto. E eu cometi uma falha aqui, que também acho que consumiu um pouco de energia, acaba consumindo, né? Eu tenho duas lanternas. E aí, em vez de eu sair com carregar as duas, eu carreguei uma e na hora de sair eu peguei a errada. Então eu cheguei lá, acendi a lanterna, na hora da largada minha lanterna, pum, entrou no modo de economia de energia, né, para poupar energia, então ela fica aquela luz bem fraquinha mesmo e ficava piscando de, sei lá, de 5 em 5 minutos, de 3 em 3 minutos. Então, putz, foi muito ruim. Sorte que o pessoal tava com a lanterna mais fora, te deu para ir olhando mais ou menos enquanto eu tava junto ali, mas atrapalha, né? Até porque era um estradão, mas não era um estradãozinho bonitinho assim, não, com máquina passada, era um estradão cheio de valeta, de coisa, então era uma estrada pouco utilizada, acho que a erosão da chuva acabou correndo, então principalmente na descida foi muito ruim descer. E aí na descida eu tava mais perto do Hélito Noronha, né? Descendo com ele, aí eu começo a me distanciar do pessoal ali, eu acho que eu tô junto com o Thiago Gonzaga, o Cabruto um pouquinho atrás, o Thiago lá ligeiro, né? Guardando mais energia, mas acho que provavelmente não deixou de perder a gente de vista ali. O Thiago é muito fera, né? Todos ali são fera, né? Aí eu desço aqui, se você olhar essa prova aqui, gente, a largada dela, né? Que eu falei, tem uns 200 de ganho aqui. O primeiro KM aqui deu errado, mas ó, o ritmo do primeiro KM, o primeiro aqui deve ter dado isso também, viu? 6, 5, acho que até um pouquinho abaixo, porque a gente saiu bem mais forte e tinha um planinho. E o segundo KM subindo aqui, 6, se não me engano, dá 110 e 120 cada KM aqui de altimetria, né? Então, o ritmo ajustado à inclinação aqui do segundo, que pegou certinho, 3,48. É um ritmo forte, cara. É um ritmo forte, um estradão de terra desnivelado. E descer também, 3,3. Foi um ritmo forte. Aqui também começa a subida de novo, 4, um sobe e desce, 4, 4. Se você olhar aqui no Strava, aqui, esse trechinho aqui, ó, ele vai marcando, né, ó, 4, você vê que é uma subidinha, esses dois pedaços aqui, ó, subidinha, descidinha, depois subida, e mesmo assim, ó, a M6 aqui, ó, 7, ó, 6,28, então é assim, é um ganho considerável, sabe? Então foi muito forte esse primeiro pedaço aqui, eu saí mais forte, e a estratégia que era sair atrás do Thiago já não deu certo, né? Porque eu saí de lá, como falei, mordendo o volante do carro, cheguei lá, saí forte demais, na hora que eu vi eu tava lá na frente e assim, tava me sentindo bem. Então eu falei, meu, vai dar muito bom, né? Mas aí um pouquinho depois eu começo a pagar isso daí, tá? Então bora lá. Deixa eu aumentar um pouquinho a velocidade agora. Aumentar aqui a distância. Velocidade. Na verdade, agora nós vamos chegar aqui no KM8. Aí eu vou diminuir. Opa. Bem nessa subidona aqui, ó. Aí diminui de novo, Murilo. Aqui a gente chega nessa subidona, gente. Essa subida aqui tinha o primeiro PC, certo? Aqui, se você olhar, nós estamos todos basicamente juntos. Todos basicamente juntos nesse PC aqui. A gente chega aqui, tem um PC. Então aí eu vou parar nesse PC, olha lá, eu paro, saio, volto e paro. Vocês repararam aí um pouquinho, mas o que que acontece? Esse primeiro PC aqui, ó, deixa eu diminuir, é o PC número 8. É aquele PC lá que eu imaginei que eu ia encher duas garrafinhas. Só que eu cheguei na adrenalina lá,
Eu, na verdade, enchi uma e já ia sair correndo, porque na hora que eu parei para passar, todos estavam juntos, o Aloysio e o Thiago Gonzaga me passaram. O Thiago ficou ali abastecendo. Aí eu saí, voltei e abasteci de novo, né? Como era aquelas garrafinhas de se apertar, ela demora um pouco para abastecer, né, gente? E assim, é segundos, mas vocês vão ver que isso faz diferença. Aí eu até arrumar a garrafinha no cinto, dei uma outra parada ali. Enfim, vamos lá. Aumentar a velocidade de novo, que agora a gente vai até aumentar a distância aqui. Aí uma subidona, eu tô subindo aqui ainda essa subidona, vendo os atletas, né? Na verdade, vendo mais o Thiago. Estava uns 20 metros na minha frente, subindo. Aí descendo ele já começa a distanciar e aqui começa a enfrentar os problemas aí. O que acontece? Aqui eu tô uma decidona. Aí o Thiago já começa o mal, né? Falando, os dois lados já estão bem na frente, começa a distanciar. E aí chega na parte que para mim foi a parte que eu mais pequei na prova, que eu mais sofri, assim, no sentido de perder tempo, né? Tava com dor. Aqui eu comecei a sentir dor no quadríceps. E aí já não consegui ir bem, porque eu tinha gastado muita energia aqui. Aqui fui, né, devagar. Aqui a ideia original, quando eu vi o mapa da prova, eu falei, pô, aqui dá para meter um pace abaixo de 5. E nenhum saiu abaixo de 5. A ideia era 4,40, 4,50, que eu acho que foi o que os meninos correram. Mas nenhum saiu a esse pace, né? Saiu tudo, inclusive teve lugar aqui que saiu a 6. Por quê? Por causa de dor. De dor que eu comecei a sentir, falei, dá uma segurada e tal. Porque eu não. Senão eu falei, pô, senão não termina a prova, né? Na verdade, o corpo segurou, não foi nem eu que dei a segurada, né? O corpo segurou mesmo. E até aqui, pelo menos, então foi imagina só, quase que uns 30 segundos a menos em 9 km que deve ter aqui. É, 9 minutos aí, 1 minuto de diferença, sei lá, uns 9 minutos aí que eu teria ganho aí no final da prova, tá? No mínimo, né? Fora os PCs, depois eu vou te mostrar, daria um tempo bom aí, já daria para fazer o objetivo, que era abaixo de 6,30, tá? Então, vivendo e aprendendo, tentar largar mais devagar, né? Porque aqui eu sofri bastante. Aí a gente chega na subidona, né? A gente chega na primeira não, né? Mas na primeira subida de trilha assim mais forte da prova, né? Aí você vai ver que aqui eles distanciam, tá? Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Vai ver que aqui eles distanciam. O Thiago já distancia de mim, chega nos demais lá, o Cabruto ainda liderando, o Thiago Gonzaga ali em segundo, o Thiago Mal chega e vai junto. Aí o Cabruto lá colocando força lá na frente lá e indo embora. Aí aqui chega, aí uma subida, aí eu, ainda bem que chegou uma subida, porque como era muito plano, né, aquele impacto no chão, cara, vai zoando minha quadríceps, meu joelho. Eu não sei o que acontece comigo, esse negócio, essa dor muscular. Eu tenho que dar um jeito de. O dia que eu conseguir controlar essa dor, cara, meu desempenho melhora muito. Aí eu dei, né, agradecer aos céus aí por ter vindo uma subida. E daí, para mim, a subida seria mais tranquilo. Aí na subida eu até começo a chegar mais perto de novo deles, começo a ver eles, e é legal, porque você vê aquela subidona, você consegue ver eles, né? Te dá um ânimo também na prova. Aí aqui eu já vejo que o Aloysio está ficando um pouquinho mais para trás e eu estou chegando perto. Aí a gente vai chegar num tempo, um ponto ali que é importante, vou dar uma diminuída aqui, que é no pico aqui, ó. A gente chega nesse pico aqui. Esse pico aqui é um pico. Aqui a subida é bem íngreme, tá bem técnica, uma trilha técnica, né? Um pasto, na verdade, né? Um pastão assim subindo, mas bem técnico. E aí eu tô chegando perto. Aí os dois estão lá junto, eu vejo bem o Caio Bruto, o Thiago Mal e o Gonzaga, às vezes eu vi, às vezes eu não, e o Caio Bruto eu tô vendo bem ele, assim, nos trechos que são abertos, né? Então eu sabia que estava perto deles ali. E na subida, né? Na subida você pode ganhar muito tempo, diferente da descida. Aí aqui é o pico que a gente chega, né? A gente bate lá, pega uma fitinha, uma pulseirinha e volta. Aí eu já tô ali, aqui acho que não dava para ver porque era mais fechada a mata. Mas aí na hora que eu subo aqui, né? O Bruto bate lá, pega, volta, eu pego e encontro ele. Então isso deu um ânimo. E aí eu começo a descer. Aí na descida você vê que eu consigo até colocar uma velocidade maior de novo, porque deu aquele ânimo, né? Aquela energia de você ver a pessoa, de você estar perto. Falei, agora eu vou acelerar. E aí eu desço de novo. E era uma trilhazinha gostosa, mais ou menos técnica, né? Então, assim, longa, mas mais ou menos a técnica. Consegui descer bem, consegui colocar a distância e vou chegar aqui nesse PC. Esse PC eu vou diminuir também. Esse daqui é o PC do KM21, se eu não me engano. Acho que é 21. E eu aqui também eu queria ter corrido mais, sabe? Depois do PC. Mas você vê que eles param, tal, sai e eu tô chegando. Eu tô vindo, para um pouquinho, sai e eu tô chegando. Então aí, ó, eles saem do PC, né? Sei lá, um, dois. Dá para calcular o tempo aqui que eles estão na frente, quer ver? Só um minutinho.
Vou diminuir a velocidade de novo. Eles estão chegando, estão chegando. Aí eles chegam no PC. Deixa eu pausar aqui. Eles chegam no PC mais ou menos às 8h43 da manhã. Né? Aqui, considerando que parei certinho. Beleza, para, 8h43. E aí eu tô vindo lá. 8h43, o Thiago sai, ficou um minutinho ali. Aí tô chegando eu, que a Bruto tá lá atrás. Eu tô chegando bem, mas aqui eu tô com muita sede, na verdade. Não tô bem, não, tô com muita sede. Por quê? Até aqui eu só tinha tomado carboidrato. Eu tomei água com carboidrato. Então, aquele negócio ficou melado. É aqui que eu comecei a sentir não desconforto intestinal ainda, mas um desconforto na boca. Então eu chego ali, eu joguei uma parte do carboidrato fora, né, da garrafinha, mandei e falei, pô, vou beber água. Então eu chego ali, eu tomo já duas garrafinha de 500 ml, eu encho duas vezes a garrafinha, tomo e encho duas só com água, porque não ia mais o carboidrato já. Aí 8h43, então 46, estou 3 minutinhos atrás deles aí. Aí eu chego 8h46, ó, 47. Eu já fiquei mais tempo que eles, ó. 48, fiquei 1 minuto e pouco ali, quase 2 minutos, né? Ali aí o Kabuto chega e aqui eu começo a correr, arrumar o cinto e tal, né? Colocar as coisas. Então, mas eles estão próximos ainda, né? 3 minutinhos diferentes. Lembrando que aqui era uma retona, então dava para ter colocado um pace maior também, mas foi um pace. Não foi legal, não. Vou acelerar aqui para ir pra gente ir pro final. A partir daqui, então, aí fica uma disputa entre eu e o Aloysio. A gente faz ali, né? Fica revezando e tal. Ele indo muito bem nas retas, eu na subida conseguindo manter um trotinho, me sentindo ainda bem, mas com um pouco de sede, aí ele acaba me passando, né? Um pouquinho mais, os dois ali na frente, liderando. A partir daí eu basicamente não vi mais os dois, tá? Os dois Thiagos. Aí a gente sobe aqui eu dei uma erradinha, o Cabruto me avisa, e aqui a gente tá mais ou menos próximo. Deixa eu voltar aqui. Esse pedacinho é importante. Aqui a gente desce, para, né? O Cabruto desce, para. Eu vou e dou uma erradinha de novo. Eu erro, volto e volto aqui. Aí aqui eu tô indo, tô chegando próximo. Aqui eu consigo ver eles em alguns pontos, né? Principalmente o Cabruto aqui, o Aloysio. Mas os dois só de relance, assim. Aí aqui a gente dá uma voltona, uma parte mais técnica. Aqui eu alcanço o Aloysio, né? Ele para amarrar o tênis ali, fala que não tá tão bem. Eu consigo alcançar e passar ele. Perguntei se ele queria um gel, um carboidrato. Ele falou que não. E aí eu consegui alcançar ele, aí eu consegui manter a liderança, o terceiro lugar, né? E os dois ali, devo estar de novo uns 5, 10 minutos atrás dos dois já, na verdade, acho que é uns 10 minutos. Aí eu subo, ó, eles estão vindo aqui, estão subindo, eu estou subindo também. Aqui nessa descida aqui, eu encontro um colega, o Douglas, e fala, os dois estão, já faz um tempo que passou, já faz uns 10, 15 minutos. Eu falei, pô, 10, 15 minutos, faltava 9 km para terminar. Eu falei, acho que não alcanço mais. Aí eu decidi só, ai, cara, perdi aqui. Decidi só tentar administrar a prova, né? Porque falta só esse último morro aqui. Então eu falei, pô, vou tentar administrar esse terceiro lugar aqui para não perder, né? E deixar os dois. Eu não sabia o quão perto ou quão longe o Aloysio estava de mim, tá, gente? Mas aí me falaram que eu estava longe dos dois. Aqui, inclusive, era uma subidinha que, cara, eu poderia ter subido correndo. Eu não subi ela caminhando. Não sei como os demais subiram, né? Eu subi ela caminhando, mas dava para subir correndo. Mas eu subi ela correndo porque eu tava com muito. Esqueci de falar. Na hora que eu entro aqui, eu começo a sentir nesse ponto aqui, ó. Eu começo a sentir muito desconforto, gases mesmo, né? Gases para tudo quanto é lado. Então eu tava correndo com muito gases. E aí isso acabou atrapalhando um pouquinho o desempenho, né? E aí, enfim, depois a gente desce aqui, termina a prova, termino basicamente uns minutos atrás deles aí, e 10 minutos atrás deles, né? No finalzinho eu consegui dar uma acelerada, achei que o Luiz estava atrás de mim. E aí como foi? Gente, segundo a IA aqui, o que aconteceu? Vou mostrar rapidamente. Análise dos pontos críticos da prova. Que ele colocou 6.000 de desnível, na verdade não é, tá? Essa segunda aqui que ele colocou errado. Vou colocar aqui. Análise dos pontos críticos da prova. Na verdade, gente, 3.000 de desnível. Eu perdi 22 minutos, mas 11 minutos foi no primeiro, então perdi 11 minutos nos PCs, tá? Foi bastante ponto.
paces devagar, nos splits ali foram muito devagar, que foi aquelas corridas que eu era para ter corrido mais forte, né? Então eu senti muito. Segunda metade da prova foi horrível, tinha mais altimetria. Deu um corte na gravação aqui, mas vamos lá. Segunda metade da prova foi muito lento, tá? Então se a gente olha aqui, ó, a análise dele, ele fala que foi um pouquinho maior, mas a segunda metade da prova foi num pace maior do que o pace planejado. Tá descendo aqui, gente, deu uma travada. Peraí que ele travou. E agora voltou. Então, ele fala aqui, né, que dos objetivos que eu tinha, eu consegui um deles, o outro faltou 5 minutinhos para o objetivo principal, que era abaixo de 6 horas e 30. Desempenho, ele faz análise aqui, ó, tempo parado significativo, a primeira análise que ele faz. Então, é isso aí, 22 minutos de tempo parado, mais 11 minutos foi no primeiro split, né? Então, provavelmente aqui a gente ficou esse tempo todo parado aqui. Então, na verdade, considera aí que foi 11 minutos, talvez um pouquinho mais, né? A gente deve ter ficado, sei lá, uns 7, 8 minutos parado na largada lá e depois mais 11 minutos nos PCs todos aí que ele identificou. Desempenho nas subidas. Então, nas subidas, o objetivo, manter-se as subidas 9 subidas íngremes, identificando um pace de 10 km, variando de 10 a 17, né? Então, assim, o meu tempo nas subidas foi de 10 minutos o km a 17 minutos o km, né? Nos splits eles dão os tempos aqui. Aí ele fala, né, agora com o impacto da altimetria, esses pace lengths precisam ser avaliados em relação ao que seria esperado no sub 3. Seu plano no original previa umas subidas entre 9 a 10. É meio difícil fazer isso, viu? Eu acho que daria para diminuir esse tempo na descida, talvez não 17, mas eu acho que daria uns 13, 14 aí. Os paces reais variaram muito, sugere que mesmo com a altimetria da prova, essa subida foi mais lenta do que o necessário. Dava para ter melhorado, que eu falei, principalmente no final ali, eu fui mais lento, mas não daria para ser tão real com ele falando aqui de 10, não. Segunda metade da prova o pace foi de 7,59, né? Então acima dos 7,13 e 7,15 planejado. A queda de ritmo simultâneo foi um fator relevante. Com altimetria, desgaste acumulado provavelmente foi sim, e possíveis falhas na hidratação e nutrição. Eu acho que foi, gente, é o que eu falei, eu sofri muito de gases aí nos 20 km final, por causa do carboidrato. Então, assim, não foi nada, mas doía, né? Dá dor e você fica naquela, meu, será que eu soltar um gás aqui vai melar tudo, chegar tudo cagado na largada, na chegada? Então, isso acaba ficando na mente. E eu tive muito gás, fiquei o dia inteiro com gases mesmo. E eu não consegui tomar as últimas 2 garrafinhas de água, né? De hidratação, acho que isso impactou. E distâncias ligeiramente maiores aqui, não, não considerar. Conclusão. É, os principais fatores: tempo parado, ritmo na subida, desaceleração na segunda metade. Então, esses foram os principais problemas. Esse quilômetro a mais aqui está errado, que nós ficamos parados lá. Então, bem legal a análise. É isso aí, gente. Se você curtiu, achou da hora essa análise aí, quer ver mais análise da prova nesse sentido, se ajuda, se dá alguns insights, não curte aí, compartilha. Que muito legal olhar a prova e usar essas ferramentas, beleza? Até mais.